Quando a gente se depara com notícias do tipo destas que ocorreram neste fim de semana, eventos, né, muito lamentáveis, como eventos de violência, mas especificamente eu quero dizer sobre a violência entre torcidas. Por exemplo, neste fim de semana, nós tivemos aqui em BH briga de torcidas entre atleticanos e cruzeirenses, e não cabe aqui defender nenhuma das duas partes, pelo contrário, eu lamento que isso exista ainda nos dias de hoje, em pleno 2021. Então eu fico pensando, para onde que está caminhando a nossa juventude? Para onde está caminhando a humanidade de modo geral? O que que tem na cabeça desse pessoal que acha que futebol é guerra, que o outro é inimigo, porque o outro torce por um time diferente do meu, o outro é meu inimigo? Por que que tem que ter briga, tem que ter guerra entre torcidas? Isso não faz o menor sentido. Ainda mais se a gente considerar que a gente já está vivendo no século XXI, no terceiro milênio. Então, assim, o que está acontecendo com a formação das pessoas? Eu sou da opinião que eu não sou um educador, eu não sou um profissional da educação, mas eu tenho esta convicção de que o que falta mesmo é uma mudança radical no currículo escolar, desde o iniciozinho da vida escolar da pessoa, porque nós precisamos não apenas de português, de matemática, de geografia, nós precisamos de artes nas escolas, precisamos de filosofia, eu acho que desde da quinta série, por exemplo, a gente já poderia introduzir aulas de filosofia, aulas de música, de teatro, de dança, se for o caso, também artes de modo geral, pintura e literatura, sabe? Para as crianças tenham um espaço ali para desenvolver o seu lado criativo, porque isso humaniza. A arte é um fator de humanização, mas deve começar lá na infância. Então, uma criança vai para a escola, ela precisava ter um ambiente em que ela pudesse exercer a sua criatividade para virar gente, porque os caras estão saindo da escola como animais que pensam em brigar, pensam em bater, em disputar, sabe? Para onde está caminhando a humanidade? A humanidade parece que existe uma valorização da disputa, uma valorização da competição, valorização de olhar o outro sempre como um adversário. Eu tenho sempre que ganhar do outro em alguma coisa. Né? Se eu não posso ganhar de um jeito, tem que ganhar de outro. Mesmo no meio intelectual, a gente não deveria ter esse espírito de querer saber mais do que o outro, querer ganhar do outro também no campo intelectual. Nem isso é válido, na minha opinião. Nem isso deveria ser desejável pelas pessoas. O ideal é que nós possamos repensar, nós precisamos repensar a educação das crianças desde o iniciozinho ali do seu período escolar. Já não estou falando da educação em casa, porque primeiro tudo deve começar em casa mesmo, não é isso? Mas essa parte aí já é até um outro capítulo da necessidade de pais humanos criar filhos humanos, né? Pais que tenham uma condição humanista poder criar filhos humanistas, mas isso aí já é outro capítulo, como eu disse, né? Agora eu já estou falando mesmo de escola, que a escola possa proporcionar para as crianças esse ambiente em que o lado humano possa ser preponderante ali, em vez de o lado animal, que é o lado da disputa, porque a disputa é algo muito animal. Né? A disputa, a competição, ter que superar o outro de alguma forma, isto está levando a humanidade para o caos, tá? Para um abismo que não vai ter volta se a humanidade continuar caminhando nessa direção da disputa, da competição, querer ser melhor do que o outro, querer superar o outro sempre, em vez de dar as mãos para o outro, né? Porque a gente precisa dar as mãos uns para os outros e colaborar, colocar no lugar da disputa de maneira bem radical, né? Radical não quer dizer extremista também, né? Eu, por exemplo, me considero radical, mas não sou extremista. Radical é ir na raiz
das questões. Então, ser radical no sentido de substituir a competição, o espírito de competição, pelo espírito de colaboração, de irmandade, sabe? Mesmo porque Jesus ensinou isso, não é isso? E eu vejo muito cristão aí que só pensa em competir e diz que é cristão, mas eu acho que Jesus ensinou foi o contrário disso, né? Jesus ensinou foi a irmandade, né? O amor ao próximo, né? Foi isso que Jesus ensinou. E eu nem tenho religião, hein? Eu estou falando de algo que Jesus ensinou, que eu acho muito bonito. Tudo que Jesus ensinou eu acho muito bonito e não tenho religião. E vejo muitos cristãos aí com esse espírito de competição achando bonito. Eu acho que isso é normal. Não é normal ter esse espírito de competição. Nós não somos mais animais. Nós já podemos partir para uma outra etapa da nossa evolução, do nosso processo evolutivo, colocando a colaboração no lugar da competição. É isso que é importante, porque senão o indivíduo sai da escola, fica com 20 anos, 25, 30, achando que tem que brigar com o outro, porque o outro torce por time adversário. Sabe, eu tenho vários amigos cruzeirenses, eu sou atleticano, e tenho vários amigos cruzeirenses, e a gente sempre teve aquele espírito de camaradagem, sabe? Até aquela gozação saudável, né? Quando o time do outro perde ou vice-versa, né? Sempre aquela camaradagem, aquele espírito aquela irmandade mesmo, aquele espírito sabe? É diferente, não tem nenhum sentido eu ser inimigo do outro porque ele torce para um time adversário do meu. Não tem que ser inimigo, sabe? Tem que torcer ali para o time da gente, né? Isso é legítimo, torcer para o nosso time, né? E o outro torcer para o time dele. Isso é algo legítimo. Por que que tem que ter violência no futebol? Aliás, por que que tem que ter violência? Por que que a humanidade ainda acha que precisa da violência? Por que que a humanidade, por que que milhões de pessoas que se dizem cristãs, porque milhões de cidadãos que se dizem cristãos acham que tem que competir o tempo todo? Jesus não ensinou nada disso. Eu não entendo. Jesus não ensinou competição. Jesus não ensinou a odiar nossos adversários no esporte, e nem na política, e nem em nenhuma área da vida. Jesus não ensinou competição e nem ódio. Jesus ensinou amor e fraternidade. Foi isso que Jesus ensinou, né? Eu estou aqui não tendo religião e dizendo para você, cristão, que acha que tem que competir, acha que tem que odiar o que é diferente, acha que tem que odiar o outro porque o outro não é do seu time, da sua corrente política, porque o outro é homossexual, porque o outro é mulher, porque o outro é negro. Você acha que tem que odiá-lo, mesmo que o seu ódio seja aquele ódio disfarçado, porque muita gente tem esse ódio disfarçado, né? Não gosta do outro porque o outro é negro, mas disfarça isso, né? Não gosta do outro porque o outro é homossexual, mas disfarça. Tem aquela certa ojeriza de ver uma mulher ocupando o cargo de poder, mas disfarça, tenta fazer uma crítica ali meio um pouco disfarçada, né? Aquela coisa mais velada, não é isso? Mas no fundo tem um ódio ali. Então você que é cristão, para pensar, para ver se você está seguindo os ensinamentos de Cristo. Porque, repito, eu nem tenho religião. E acho que Jesus só ensinou coisa boa e a gente deveria imitá-lo com religião ou sem religião. A gente deveria procurar imitar, procurar seguir aquilo que Jesus ensinou, né? Porque a violência é algo muito preocupante dentro desse processo de evolução da humanidade, que eu sei que é lento, que leva milênios mesmo, mas tem hora que a gente percebe que o momento é muito crítico. Parece que está caminhando perigosamente para o abismo, como eu já disse, né? Principalmente a juventude, essa juventude que parece que não entrou em contato com nenhuma humanidade dentro das escolas, né? A escola precisa ensinar mais do que português, mais do que matemática, mais do que física, mais do que geografia. História deveria também ser ensinada, é uma excelente matéria. A história também deveria ser repensada, porque eu não sei se esse pessoal está estudando a história verdadeira da humanidade. Esse pessoal que parte
para a violência, por exemplo, né? Como eu citei a violência no esporte, e tem violência de todo tipo. Eu citei uma violência no esporte, mas a gente sabe que tem muitos outros tipos de violência, e inclusive não apenas a violência física, mas outros tipos de violência que a gente enfrenta também, tudo por causa essa deficiência da formação das crianças e dos jovens, tanto dentro das famílias quanto também nas escolas. É o que eu tenho, a sensação que eu tenho. Isso me preocupa muito, por isso que eu resolvi sentar aqui e fazer este pequeno vídeo, porque a gente está vendo a coisa, a gente tem que falar, né? Mesmo que eu esteja equivocado aqui com a minha fala, com as minhas ideias, eu acho que eu falei o que eu precisava falar, o que eu senti que eu deveria falar. A gente precisa falar dessas coisas, né? Se eu estiver errado, eu vou me corrigir, vou tentar melhorar um pouco o modo como eu estou vendo a vida, a realidade, mas a gente precisa expressar. A gente que se preocupa com a evolução da humanidade, a gente precisa expressar o que a gente pensa, e de repente pode ser que você que está vendo esse vídeo agora concorde comigo. Se concorde, coloque o seu comentário. Se não concorda, se concorda, melhor dizendo, coloca aí o seu comentário. Se não concorda, coloca também o seu comentário, desde que seja um comentário civilizado, né? Desde que você não venha me agredir, porque hoje em dia a gente tudo que a gente fala, a gente corre o risco de ser agredido pelo outro, né? Com palavras, inclusive de baixo galão e tudo mais, né? A coisa não tá fácil, né? Mas se você concorda, deixa o seu comentário. Se você não concorda com algo que eu falei, também pode comentar civilizadamente, não tem problema nenhum. Eu aproveito e peço a você também que dê aí o seu like, se você puder também compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça aí a sua inscrição também. Eu fico muito agradecido e deixo aqui o meu abraço, esperando você no nosso próximo papo.